Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom pessoal, a gente está aqui de novo hoje, né, para o nosso segundo dia de apresentação e vamos dar uma relembrada, né, do que a gente falou ontem também, né, para a gente estar fazendo um gancho aí e tá pensando um pouquinho mais, né, sobre os conceitos que vão estar sendo passados no dia de hoje, né, no nosso segundo dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jaqueline Passarelli, eu sou estudante do Centro Universitário Internacional Uninter e eu tô aqui, né, durante esses vídeos todos para estar passando para vocês sobre o meu, apresentando, né, para vocês sobre o meu estágio de gestão educacional. Com isso, né, gente, eu venho por meio desses vídeos aí, como eu expliquei um pouquinho ontem também, eu venho por meio destes vídeos tá fazendo uma apresentação para vocês de um plano de ação, né, que eu escolhi para estar elaborando durante esses 6 dias que foram designados, né, para a gente estar fazendo essa parte da apresentação desse plano de ação. O mesmo, gente, ele tem cada vídeo vai ter duração aí por cerca de mais ou menos 1 hora, alguns um pouquinho menos, né? Às vezes a gente pode estar finalizando um pouquinho antes também, mas é mais ou menos esse período de tempo que eu designei para a gente estar fazendo a apresentação desses temas. Dessa forma, pessoal, ontem a gente falou um pouquinho, né, no primeiro dia de apresentação, a gente falou um pouquinho sobre a questão da gestão participativa e da questão da interdisciplinaridade, né, como que a gente pode estar trabalhando com esses temas aí dentro da escola, dentro da unidade escolar. No final, eu expliquei um pouco também sobre o tema, né, que a gente vai estar abordando aí durante esses 6 dias, que é o tema de meio ambiente, né, e tudo mais, e como que a gente pode estar trabalhando esse tema, visando essa questão da interdisciplinaridade na sala de aula, como que a gente pode estar usando esse tema aí como benefício, como um tema que vai contemplar, ajudar, né, o desenvolvimento da gente, o desenvolvimento dos alunos, né? Então, retomando um pouquinho, né, do que foi trabalhado ontem, né, pessoal, a gente falou um pouquinho da questão da gestão participativa, né, que é o dar ênfase, né, vamos dizer assim, em reuniões, em atividades mesmo, né, que contemplem várias pessoas da unidade escolar, né? Então, pegar desde o gestor, coordenador, até professor, aluno, pessoas de fora, outros funcionários da escola, né, para estar fazendo essa atividade de debate, de diálogo, né? Daí a gente falou um pouquinho sobre os benefícios, né, que essa questão da gestão participativa traz para a gente. Então, a gente pode falar aí também a questão do desenvolvimento da autonomia das pessoas envolvidas, a autonomia na tomada de decisões, né? Então, essa questão de se tomar uma decisão em conjunto com outras pessoas, né, pessoal, ela é muito importante. Ele vai, vamos dizer assim, ele vai desencadear, né, muitos benefícios aí para as pessoas envolvidas, né, para quem está envolvido nesse meio aí. Além disso, a gente falou também da questão de todo mundo trabalhar visando um bem maior, né, um objetivo a ser alcançado, né? Então, todo mundo da unidade escolar, todo mundo
mundo todo mundo de uma empresa, de uma firma, de uma loja, né, que a gente abriu esse leque para o dia a dia também, né, não só visto a escola, mas para qualquer pessoa, qualquer local, né, tenha esse objetivo, tenha esse olhar centralizado para tá todo mundo trabalhando em prol a um determinado objetivo, né, a chegar a um determinado lugar, vamos dizer assim. Então, foi mais ou menos isso que a gente falou ontem, né, desse conceito aí da gestão participativa. Daí eu fiz um gancho também na parte da interdisciplinaridade, né, explicando um pouquinho o conceito dela, que é pegar duas ou mais disciplinas, né, em um campo imagético, né, vamos dizer assim, um campo remoto no qual vai ter um assunto, né, um assunto-chave, vamos dizer assim. No caso aqui do nosso plano de ação, vai ser o meio ambiente, né, que eu escolhi para estar trabalhando com vocês. Então, pegar, por exemplo, um tema central e utilizar de várias disciplinas, vários meios, várias formas para estar apresentando esses temas para os alunos, né, para os respectivos alunos, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito fora da escola também, gente, porque é uma forma, um meio que a gente vai conseguir estar intercalando esses dois mundos, né? Vamos dizer assim, pegar um assunto do cotidiano dos alunos e usar eles em diversas matérias para estar aprofundando mais o conhecimento dos mesmos acerca dessas disciplinas. Por exemplo, eu vou falar sobre o meio ambiente. Mas então vamos dar uma volta na praça, vamos usar tecnologia para dar uma olhada em notícias, né, e tudo mais. Essa parte, gente, é o que eu quero dizer para vocês, né, que é essa parte que mais fixa, né, o conhecimento e gera, assim, querendo ou não, uma aprendizagem significativa para esses alunos, né, gera um significado para eles maior, o que é excelente, né, a gente tem que ter esse norte, né, para estar trabalhando com os alunos, para estar trabalhando fora também em outros meios, em outros aspectos, né, mas é mais ou menos isso que a gente trabalhou ontem. No finalzinho do vídeo eu expliquei um pouco, né, sobre como usar a interdisciplinaridade, por exemplo, nesses temas que eu vou abordar de meio ambiente, quais matérias, quais disciplinas que podem estar sendo abordadas, né? Falei um pouquinho da língua portuguesa, na questão da gente estar usando textos jornalísticos, narrativa, notícia, né, todo esse gênero literário para estar trabalhando uma linguagem com os alunos. Por exemplo, na matemática, a questão de problematização, na questão de geografia, áreas de desmatamento, mapa, né, para estar vendo essa questão de proporção. Na matemática, proporção também é um tema que está se trabalhando. Na arte, né, que é a nossa área, para estar trabalhando a questão de estar usando materiais que seriam descartados, né? A gente vai até falar um pouquinho disso hoje também. Usar esses materiais que seriam descartados, que não teriam mais uma utilidade, para alguma coisa que você vai estar utilizando, para alguma coisa que você pode estar utilizando para um novo uso, né? Então a gente falou um pouquinho disso daí também. E hoje eu vou estar dando início então a essa questão aí de meio ambiente com vocês. Então hoje, gente, durante essa 1 hora que a gente vai estar falando, né, que a gente vai estar conversando um pouquinho, eu vou trazer aí para vocês um pouco sobre conceito de meio ambiente, conceito de natureza, conceito dos 3 R's da sustentabilidade, né? Vamos ver
ver se alguém aí já ouviu falar, se alguém aí já se familiariza com o assunto, né? Então, vai ter esses temas, né? Esses 3 temas que serão trabalhados aqui hoje, né? E eu espero que vocês gostem, né? Antes de mais nada, eu espero que seja um tema que vocês possam gerar uma aprendizagem significativa e levar aí com vocês para a vida, né? Levar para a eternidade aí, vamos dizer assim, todos esses conhecimentos e essas especificações que eu vou estar passando aqui para vocês hoje. Para isso, gente, para estar embasando o meu conhecimento, eu vou estar usando esse livro aqui, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ele é um livro de Francisco Mendonça e Mariana Andreotti Dias, da editora Intersaberes. Esse livro, gente, ele vem no material da faculdade, né? Um livro que eu recebi da Uninter para estar aprofundando os meus conhecimentos, né? Ele foi lançado deixa eu ver o ano aqui para vocês, em 2019. Então é um livro bem recente, né? A gente pode ver que ele é bem recente e ele traz aí muitos conhecimentos acerca de impacto, planejamento ambiental, a interpretação científica, né, as concepções de desenvolvimento, a questão ambiental e política. Ele traz muita coisa. Porém, gente, hoje eu tô até marcadinho aqui, ó. A gente vai usar mais essa parte aqui, ó, que são as concepções de natureza e de meio ambiente. Até grifei alguns pontos importantes aqui para eu estar mostrando para vocês, né, para a gente estar debatendo um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, gente, todo mundo aí sabe, né, que meio ambiente, natureza, sustentabilidade são todos assuntos que estão relativamente interligados, né? Realmente eles estão juntos e inseparáveis, né? Vamos dizer assim. Sendo assim, gente, a natureza e meio ambiente, eles não são sinônimos. Olha que engraçado, eles estão interligados, né? Eles estão juntos, né? São do mesmo âmbito, né? Mesma área de conhecimento, vamos dizer assim, mas natureza e meio ambiente eles não são sinônimos. Nossa, Jaque, mas por quê? Não faz sentido. Você falou aí, mas não me entrou na cabeça isso. É uma coisa que não me fez sentido. Por que eles não são sinônimos? Gente, eles são 2 termos que têm significações e abordagens mais complexas do que comumente encontramos, né? Então, às vezes a gente fala assim, natureza. Natureza é isso. Meio ambiente. Meio ambiente é aquilo. Só que ele tem características, tem entremeios, assim, que eles são bem mais complexos do que a gente pode imaginar, né? Do que a gente imagina, pensa e conhece, né? Então, como eu botei essa pulguinha aí atrás da orelha, né, de vocês, de que meio ambiente e sustentabilidade não são sinônimos, eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre o conceito dos dois, para vocês entenderem melhor por que eles não são sinônimos, né? Quais as características que faz eles não serem sinônimos, quais as diferenças entre eles, quais as distinções que faz isso daí um não ser o outro, né? O porquê que ele é mais complexo dessa forma. Então, vamos vendo aqui durante agora esses conceitos, né? Para a gente conseguir esmiuçando esses detalhes, né? Tá deixando bem livre, bem centralizado esses conceitos e vocês entenderem certinho
o porquê e gerarem aquela aprendizagem significativa que eu tanto falo. Então, gente, para começar os dois conceitos, eu vou estar falando um pouquinho da natureza. Então, de início, né, a gente vai relacionar o tema natureza. Então, gente, o que é o conceito de natureza, né? O conceito de natureza, ele é muito antigo. Então, gente, ele vem desde muito cedo. Então, ele é muito pouco provável definir o primeiro emprego ou formulação dele. Então, gente, esse conceito de natureza, ele é um termo, vamos dizer, ó, ele vem desde lá de trás. Então, dessa forma, fica muito difícil, né, tá definindo o seu primeiro emprego, né, ou formulação. Mais ou menos assim, só para eu mostrar para vocês quando que ele meio que surgiu assim, né, gente? Ele tem termos empregados pelos pré-socráticos, né? Depois retomado por Aristóteles. Então, gente, ele é um termo muito complexo, no qual eu não vou conseguir estar trazendo aqui para vocês agora uma história muito a fundo, né? Senão a gente vai ficar 2, 3 horas aqui falando, né? Então, mas se vocês quiserem, tiver dúvidas, deixa aqui no comentário para mim, tá? Que eu vou estar vendo para vocês depois, respondo tudo certinho, tá? Daí eu explico tudo certinho, às vezes no particular, quem quiser aí, tá bom? Então, qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários que eu vou estar explicando tudo certinho. Continuando um pouquinho com a história, então, né, gente? O conceito de natureza, ele por um longo período, lá durante a Renascença, lá atrás, né, o conceito de natureza, né, ele foi influenciado pela teologia cristã, né? Então, essa teologia, ela falava que a natureza, ela era incapaz de ordenar os seus próprios movimentos de uma maneira racional, né? Então, ó, ele vem desde lá de trás, desde a Renascença, influenciado pela tecnologia cristã. E esse conceito aí da teologia cristã, né, ele falava que a natureza, ela era incapaz de ordenar os seus próprios movimentos de uma maneira racional, né? Então, que ele fazia, né? Que é essa afirmação, esse conceito? Ele caracterizava o mundo natural como uma máquina, né? Então, visando mesmo, né, como uma manifestação de inteligência. Olha que inusitado, né, gente? Que interessante. Em seguida, né, depois de um tempo, saiu da Renascença, dessa teologia cristã, e veio para a parte dos gregos, né, gente? Então, para os gregos, não havia separação entre homem e natureza. Toda a existência se dava em um só plano, né? Então, olha que legal, né, gente? Então, esses fenômenos, né, não tinha separação entre o homem, né, pessoa, e a natureza, né? Então, esses fenômenos, eles relacionavam ao que mais tarde veio a ser a natureza e a metafísica, né? A dimensão do material da existência. Então, olha bem como que foi passando tudo isso daí, né, até chegar nos dias de hoje. Olha bem, ali a gente já viu 2 conceitos completamente diferentes aí de natureza. Em seguida, né, gente, a separação conceitual entre o homem e a natureza, ela foi aprofundada com o estabelecimento da Idade Média. Então, a gente já falou da Renascença, depois passou por essa parte dos gregos, e agora a gente está na Idade Média, ó, 3 conceitos já. Posto, né, gente, nessa parte da Idade Média aí, né, nessa parte do conceito da Idade Média,
posto que o cristianismo concebia a existência de dois planos: a terra, que era considerada a materialidade, e o céu, que era a transcendência. Então aí, gente, esse conceito de natureza, ele olha bem como que ele está se modificando, como que ele está se passando até tá chegando nessa parte aqui, né? A existência em dois planos, que é a terra, a materialidade, né? Que é a própria matéria, vamos dizer, e o céu, que seria a transcendência. Então, gente, a natureza, como a gente conhece ela hoje, vamos dizer assim, o conceito que a gente conhece ela hoje, né? Estaria ligada ao primeiro plano, né? Então, a natureza criada para os homens, né? Vamos dizer assim. Ao passo que a natureza é perfeita. Então, nessa temática, a natureza que a concebemos hoje, né? Ela estaria ligada no primeiro plano, visto que a natureza é criada para os homens, ao passo que a natureza é perfeita, né? Que estaria ligada ao segundo plano. Então, olha que chave, né, gente? Que conceito aí complicadinho até, né? Vamos dizer assim. Dessa forma, né, gente, visando esse conceito aí lá da Idade Média, o homem, ele seria, então, né, uma representação de uma natureza divina e transcendente colocada na realidade na realidade da mudança, né, que seria essa questão da natureza. A gente fala muito aí, né, gente, dessa parte aí da Idade Média, o cristianismo, né, e tudo mais. Então, olha bem como que mudou, né? Vamos recapitular um pouquinho. Então, gente, ó, lá na parte da Renascença veio a concepção de natureza influenciada pela teologia cristã. Depois veio a questão dos gregos, né? Nessa parte da teologia cristã, e então a natureza era incapaz de ordenar os próprios movimentos, né? Já na parte dos gregos, né, havia uma separação entre o homem e a existência, né? Vamos dizer assim. Já na parte da Idade Média, cristianismo, ele concebia a existência de dois planos, a terra e a materialidade, né? Visto que a natureza, como concebemos hoje, estaria ligada ao primeiro plano, que seria a terra, e o homem, né, e ao passo que a natureza é perfeita, que estaria ligada ao segundo plano, né, que daí é uma concepção aí um pouco mais diferenciada também. Daí, gente, com o advento da ciência moderna, né, depois de muitos anos, com o passar do tempo, o estudo da ciência, né, que a ciência ela está sempre em constante mudança também. Então, com o advento da ciência moderna, né, o movimento intelectual iluminista, então, ó, mais um termo, né, gente, de novo ele passa aí. Então, o movimento intelectual iluminista e o amparo em teorias evolucionistas, o homem deixou de ser um observador, né? Então, até então, na última aqui que a gente falou, né, na parte da Idade Média, né, no qual visava o cristianismo, né, essa questão dos dois planos, o homem ele era ainda considerado um observador. Já nessa parte, com o uso da ciência moderna, ela indo se aprofundando, ela indo criando novas experiências, novas formas de pensar, novas formas de agir, o homem ele se torna um agente dominador, né? Auferindo à natureza um caráter dinâmico, né? Então, ele, ao assumir esse papel de dominador, né, ele meio que se torna alheio à natureza, né? Então, nessa parte,
A concepção de natureza é de base mais mecanicista, foi recuperada, né, no iluminismo e gerou tudo isso daí para atender, né, as especulações do sistema de produção. Dessa forma, gente, a gente pode concluir então dessa parte da natureza, né, que a natureza independente de qualquer caracterização que ela tenha, vamos dizer assim, né, independente de todos esses termos que a gente falou, um consenso, né, foi atingido. Então, gente, a natureza ela é uma abstração e o que se pensa sobre ela é influenciado pelo contexto socio-histórico, né? Então, tem toda aí uma história acerca dessa questão de natureza, né, e tudo mais, que vai aí causar na gente, vai trazer aí então várias especulações, né, acerca de todo esse contexto, esse tema, essa dinâmica formalizada. Então, gente, a natureza a gente pode ver, né, que hoje em dia a gente pode considerar que a ideia de natureza, né, ela voga, são conferidos todos os fenômenos, né, então são objetos e coisas não constituídas pelo homem. Então, hoje a gente pode falar que a natureza é isso, né? Se eu perguntar assim, o que vocês entendem sobre natureza? A gente pode falar que a natureza, ela é tudo que não é constituído pelo homem. Então, uma árvore, ela pode ser plantada pelo homem, mas ela não é feita pelo homem, que nem uma casa, né? Vamos dizer assim. Então, tudo que tem na natureza, essas coisas, por exemplo, elas podem ser constituídas, né? A obra humana, ela se atribui ao termo de artefato. Então, gente, a natureza, né, vamos dizer assim, ela é as plantas, as pedras, os rios, tudo que não é constituído pelo homem. A partir do momento que tem a interferência, a obra humana, né, se atribui o termo de artefato. Assim, gente, a gente pode concluir, então, dessa temática da natureza, toda a dimensão do universo pertence ao campo da natureza. Então, a gente pode citar como elementos isolados, né? Como eu falei para vocês, uma árvore, um peixe, uma rocha, uma estrela, né? Que são aí os elementos. Porém, a gente pode também combinar esses elementos, como uma árvore, então o combinado seria uma floresta. Um peixe, então o combinado seria formar um cardume. Uma montanha, uma rocha, então seria um aglomerado lá de rochedos, um conjunto de montanhas. Uma estrela iria formar a Via Láctea em conjunto, né? Então, tem essa questão aí de elementos isolados, elementos combinados e os complexos, né, gente? Que daí, por exemplo, visando toda essa parte da árvore, quando ele entra nessa parte mais complexa, seria visando toda a vegetação, a biosfera, a litosfera, o universo, né? E daí seria mais ampliado, né? Mais, vamos dizer assim, evidenciado. Então, o que a gente pode concluir até agora, antes de ir para o termo do meio ambiente? O que a gente pode concluir sobre a natureza hoje, né, gente? Ela passou, então, por uma história muito longa, muito vasta, né, aí, de todos esses temas aí que a gente falou até agora. Então, a gente falou desde a Renascença, com a teoria cristã, depois foi para os gregos, depois teve a Idade Média, depois teve a Idade Média, cristianismo, a evolução da ciência. Com a evolução da ciência,
se deu o conceito de natureza que a gente tem hoje. Qual é esse conceito? Então, resumindo, o conceito de natureza é tudo aquilo que são conferidos por fenômenos, né, que não são construídos pelo homem. Então, tudo que não é construído pelo homem é natureza. Tudo que tem a mão de obra do homem é considerado artefato, né? Então, fim de papo. Exemplos. Existem elementos constitutivos da natureza isolados, como uma árvore, um peixe, uma estrela, um de cada, vamos supor. Como existem combinados, assim como uma floresta, um rochedo, um cardume, e existem complexos, que daí é a vegetação, é a Via Láctea, o universo, é a biosfera, né? Toda essa parte aí mais ampla, mais uau, né? Vamos dizer assim. Deu para entender, pessoal? Escrevam aí se vocês estiverem entendendo, se estiverem gostando aí do tema de hoje, né? Pra gente pra eu estar entendendo um pouquinho melhor vocês também, né? Continuando então, né? Vamos seguir aí com o nosso segundo dia de apresentação, né? Até agora a gente falou então da questão da natureza. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o termo do meio ambiente. Então, vamos lá, né, gente? Até agora a gente falou da natureza. Por que a gente está falando disso daí mesmo? Só relembrando, porque a Jaque falou que o conceito de meio ambiente e natureza não são sinônimos. Vamos ver agora o que quer dizer esse conceito de meio ambiente, né? O termo de meio ambiente. Gente, o termo de meio ambiente, ele vai evidenciar principalmente a ideia de relação entre elementos constituintes de determinadas realidades, Então, matou aí o assunto já, né, gente? Ele vai evidenciar primeiramente a ideia de relação entre elementos constituintes de uma determinada realidade. Ao contrário da natureza, ele não evoca elementos isolados, e sim a combinação e a complexidade de elementos relacionados em dado contexto temporal e espacial. Lembra que eu acabei de falar para vocês que a natureza ela tem elementos isolados, que nem, por exemplo, uma árvore, um peixe, uma rocha, uma estrela, um animal qualquer, né? No termo do meio ambiente, esses termos isolados não existem, né? Então ele não evoca elementos isolados, e sim uma combinação entre a complexidade desses elementos relacionados em dado contexto temporal e espacial. Dessa forma, gente, a gente não deve falar que uma árvore é um ambiente, mas que sim, que uma árvore compõe o ambiente de uma floresta, né? Olha a diferença aí, né, pessoal? Natureza, então, é essa questão que a gente falou antes. Ela tem elementos isolados, combinados e complexos. O meio ambiente ele já não vai mais trabalhar com essa parte dos elementos isolados, ele vai trabalhar mais com essa parte deles combinados, né? E visando essa complexidade deles, né? Então, nesse termo do meio ambiente, a gente pode considerar, né, essa questão que eu passei aqui para vocês, né? Que uma árvore, ela não é um ambiente, né? A gente não pode falar que a árvore ela é um ambiente, a gente tem que falar que a árvore ela compõe o ambiente constituinte de uma floresta, né? E ainda, né, que o interior dessa floresta ela pode conter um ambiente arbóreo, por exemplo, né? Então, é essa questão da complexidade de informações que difere o termo meio ambiente e o termo natureza,
né? Por exemplo, o peixe, como a gente citou lá no termo da natureza também. O peixe, ele é um elemento isolado, lembram, né? Que a gente falou disso daí. Na questão da natureza, vai ter o peixe como elemento isolado. Na questão do meio ambiente, a gente vai pensar o peixe não com... o peixe, ele não seria um ambiente, né? Mas o rio no qual ele vive, sim. Então, uma rocha, ela é natureza, mas não um ambiente. Então, é essa questão aí da diferença de sinônimos que a gente falou lá no comecinho. Então, gente, tem essa diferença. Tá aí a resposta já, né? Eu vou continuar falando um pouquinho aqui do meio ambiente, mas a gente já viu a resposta dele aqui, né? O que difere. Natureza, qualquer elemento constitutivo que a gente enxergue que não tem a mão do homem é natureza. Então, uma árvore, um peixe, um animal, um passarinho, um rio, né? Tudo que é uma pedra, qualquer coisa que a gente olhe na natureza que não tenha sido modificado pelo homem, ele é um objeto constituinte da natureza, porque na natureza ela tem essa questão dos elementos isolados, né? Agora, na parte do meio ambiente, a gente já não tem mais essa parte de elementos isolados, tem só essa parte mais complexa. Então, uma árvore. A árvore não é ambiente, a árvore ela é um elemento constitutivo do ambiente. Um peixe, o peixe não é o ambiente. O rio que vai ser o ambiente que o peixe vive, né? Então, tem toda essa questão aí mais dinâmica, né? Um pouco mais complexa. Além disso, né, gente? Então, a gente pode falar que a natureza, ela foi compreendida por um meio de percepção do ser humano, tornando-se ambiente apenas depois de criada uma representação mental que, ao aplicar determinada singularidade, espécie e indivíduo, resultará no meio ambiente. Para fechar, então, né, gente, esse tema, para finalizar. Os dois, eles vão se complementar, porque essa questão, os elementos isolados, né, que constituem a natureza, eles vão constituir o ambiente. Então, por exemplo, se eu não tiver elementos isolados formando um conjunto para formar uma floresta que se caracteriza como ambiente, eu não vou ter o ambiente. Então, eu preciso desses elementos da natureza, que fazem parte do termo da natureza, para constituir o ambiente. Porém, esses dois termos, eles não são sinônimos, né? Os dois, eles não vão ser sinônimos, né? Eles vão se complementar, vão estar interligados um aí com o outro, mas eles não são sinônimos. Então, gente, para fechar, fica essa frase, né? Que eu passei aqui para vocês, que a natureza, ela é compreendida por meio da percepção do ser humano, né? Então, ela tem uma percepção aí do ser humano que faz com que ela seja compreendida, tornando-se ambiente apenas depois de criada uma representação mental. Então, ela vai ser compreendida só depois de criar essa representação mental, né? Que ao aplicar determinada singularidade resultará, assim, então, no meio ambiente. Bom, pessoal, fechei essa parte com vocês que eu queria falar um pouquinho sobre esses conceitos aí, então, de ambiente, meio ambiente, natureza, né? Agora eu vou falar um pouquinho de sustentabilidade. Para estar falando desse tema da sustentabilidade, para a gente já estar puxando o gancho para o nosso vídeo de amanhã, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a questão dos 3 R's da sustentabilidade. Alguém aí já ouviu falar sobre esses 3 R's da sustentabilidade? Que a gente possa estar aprofundando aí nossos conhecimentos.
Se você já ouviu falar, gente, se você já sabe o que é, pausa o vídeo, aqui não sai, hein, gente? Pausa o vídeo, escreve lá nos comentários para mim, que eu vou ler depois, eu quero ver se vocês sabem quais que são esses 3 R's da sustentabilidade, se vocês já usam, se vocês praticam mesmo, né, se vocês já ouviram falar, se na cidade de vocês tem, né, se tiver gente aí de outras cidades vendo, né, então escreve aí que eu quero ver. Então vamos lá, né, pessoal? Deixa eu passar aqui para vocês, então, quais são esses 3 R's, para a gente dar uma estrutura aí para nossa fala, né? Para quem não conhece, gente, os 3 R's da sustentabilidade, eles vão ser o reduzir, em primeiro lugar, depois vem reutilizar e o reciclar. São os 3 R's que a gente vai estar trabalhando hoje. Esses 3 R's, quando usados de forma consciente e inteligente, eles vão incluir mudanças no comportamento para diminuir o impacto do lixo na natureza. Então, olha que legal. Lembra que a gente falou agora aqui mesmo, né, nessa parte do conceito de natureza, que tudo que não tem a mão do homem é natureza e tudo que se constitui no fazer do homem, alguma coisa assim, é considerado artefato. Dessa forma, gente, o lixo que é jogado na natureza, ele não é legal, né? Ele não é um elemento constitutivo da natureza, ele não tem que estar lá, né? Vamos dizer assim. Então, gente, cabe a gente, né, as pessoas que convivem nesse meio e tudo mais, tá se conscientizando e procurando melhorias para estar fazendo com que esse lixo, esse material que não deveria estar na natureza, ele seja descartado de forma correta, ele seja integrado mesmo de forma correta aí no meio, né, e tudo mais. Falar um pouquinho da história desse negócio aí dos 3 R's, né? Essa metodologia, gente, do uso dos 3 R's na natureza, na sustentabilidade, ela teve início lá nos anos de 1992, durante uma conferência da Terra constituída no Rio de Janeiro. Então, nessa conferência aí veio uma ideia, por que a gente não cria uma forma aí de conscientizar, uma forma de estar buscando fazer o homem, né, como ser ativo no meio ambiente, tá pensando o que ele pode fazer, o que ele pode contribuir, né, para estar preservando, para estar mantendo, para estar arrumando, né, vamos dizer assim, o meio ambiente. E dessa forma surgiu essa finalidade aí de estar utilizando os 3 R's. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, gente, cada um deles. Por quê? Os 3, eles formam um conjunto. Só que se eu praticar o primeiro e esquecer os outros 2, não vai dar certo. Se eu praticar o último e esquecer os 2 primeiros, também não vai dar certo. É uma prática, gente, que tem que fazer os 3, escadinha. Primeiro eu vou reduzir, depois eu vou reutilizar e depois eu vou reciclar. Então, eu tenho que pensar os 3, fazer os 3, para que o produto final seja realmente impactante e realmente surja efeitos, né, gente? Realmente apareça esse efeito aí no dia a dia, no cotidiano. Sendo assim, né, gente, fazendo neles, né, pensando reduzir, pensando reutilizar, pensando reciclar e agindo, né, com os 3, mediante os 3, eu garanto para você, gente, que vai melhorar muito o impacto do lixo aí na natureza. E esse impacto do lixo na natureza, ele vai contribuir também, né, gente, para
evitar problemas, né, que a gente está vendo, alagamento, muito calor, muito frio, tá muito maluco tudo isso, né? E essa questão do mau uso do lixo, mau uso de produtos aí interfere bastante. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o reduzir, né, gente? Reduzir, o próprio nome dele mesmo já diz, né? O que seria o reduzir, então, né, pessoal? Ele vai significar avaliar tudo que a gente consome, desde alimento, produto de limpeza, roupa, sapato, maquiagem, tudo. Tudo que a gente consome, avaliar o que é importante e o que não é tão importante assim, né? Vamos dizer que dá para passar sem, né? E reduzir esses últimos. Então a gente vai pegar, por exemplo, é porque eu consumo isso e isso todo dia. Tudo isso que eu consumo é útil? Eu preciso realmente? Né? A gente tem que fazer essas perguntinhas, né? Por exemplo, todo dia eu tenho um hábito, né, e tal. Eu tenho que fazer isso todo dia ou eu posso fazer, tipo, 2, 3 vezes na semana? Já vou reduzir 2 dias, se eu fizer 3 vezes na semana, né? Então, olha bem que interessante que seria isso. É uma coisa que a gente tem que pensar. Por exemplo, eu lavo roupa todo dia. Será que eu consigo deixar e lavar um dia sim, um dia não? Por exemplo, para reduzir água, o consumo de água, o consumo de energia. É uma ideia, porque isso não é só voltado para o lixo, tá, pessoal? Esses 3 R's aí, eles valem também para outros níveis, tá? Para outras dinâmicas, outros contextos. Então, gente, por exemplo, se for alguma coisa que a gente compra, com essa dinâmica do reduzir, a gente tem que verificar se o que a gente compra e se a sua quantidade ela é suficiente ou se ela é exagerada. Tipo assim, eu vou comprar determinada coisa lá, vou comprar isso daqui. Nossa, mas daí eu vou lá e tá numa promoção legal, vou comprar 2 a mais, sendo que eu sei que eu não vou usar. Às vezes esses 2 acabam indo pro lixo, acaba indo pra pia, né, dependendo do que for. Então, gente, essa parte do reduzir é basicamente isso. A gente vê tudo que a gente consome diariamente, constantemente, pensar se isso é necessário ou se é uma coisa que dá pra gente reduzir o consumo, né? Verificar se isso que a gente está comprando está sendo suficiente ou se está sobrando, está sendo exagerado, né? Então, resumindo tudo isso daí, o que é o reduzir? É a gente rever o que é importante para o nosso consumo, né? O que acaba sendo considerado aí, né, na maior parte das vezes, uma das práticas mais difíceis desses 3 R's. Então, nesses 3, gente, esse primeiro do reduzir é uma das mais difíceis que tem aí de a gente estar seguindo, né? Da gente tá conseguindo ver certinho. Em seguida, pessoal, vem a questão do reutilizar. O que seria esse reutilizar, né? O próprio nome também já diz. O reduzir, então, é a gente pegar, ver se tudo aquilo lá que a gente está consumindo, tudo aquilo lá que a gente está comprando, né, se está ok, se está sendo exagerado, se a gente tem mesmo que comprar, né, ou se é importante mesmo a gente comprar, ou se a gente está comprando ali meio que por, vamos dizer assim, porque eu quero, vamos dizer assim, né. Tem tudo isso daí também. O reutilizar seria o que então? Dar um novo uso para essas coisas, né? A gente vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho que muita gente aí tem em casa. Então, dar um uso para as coisas para que elas tenham um destino que não seja o lixo. Então, por exemplo, copo de requeijão.
Quem aí em casa não tem um copo de requeijão aí de utensílio, né? Pra usar mesmo como copo depois. Então, gente, você compra o copo de requeijão. Você usa o requeijão dele, além de pegar o copo e jogar fora, você usa o copo como copo, né? Você usa esse recipiente como um copo, por exemplo. Você vai estar reutilizando um objeto que seria que seu destino final, né, no caso, seria o lixo. Você vai estar dando um novo destino para ele. Fazendo isso, você já está praticando o segundo R, que é o reutilizar, né, gente? Então, é mais ou menos pensar nessa dinâmica, né? Então, por exemplo, copo de requeijão, de vidro, aqueles de vidro, por exemplo, usar como copo em casa mesmo, né? Pote de manteiga. Muita gente acaba com o pote de manteiga e joga fora. O pote de manteiga, gente, ele pode ser usado de novo, né? No caso, para armazenar as coisas em casa, por exemplo, carne, alguma coisinha assim para pôr no congelador, congelar alguma coisa. Ele pode ser usado para vaso, ele pode ser usado para guardar utensílio, por exemplo, que nem no meu caso de arte, tem muita coisinha, sabe? Tipo giz, glitter, tudo mais. Por exemplo, se é uma coisa que você usa muito, essas questões de artesanato, você pode usar ele para guardar botão, você pode usar ele para guardar miçanga e tudo mais, linha. Você pode usar um potinho de manteiga para cada coisa, né? Porque pote de manteiga é uma coisa que a gente está desocupando sempre aí, né? Você vai estar reutilizando ele. Outro exemplo, garrafa PET. A garrafa PET, gente, a hora que você termina de usar ela, por exemplo, garrafa de refrigerante, né? Que é a mais comum. Você esvaziou ela, tomou o refrigerante, além de mandar ela para o lixo, você pode usar ela para armazenar produto de limpeza, às vezes. Você pode usar ela para armazenar óleo, né? Para estar descartando o óleo de forma correta também. Você guarda ele lá dentro e leva no ponto de coleta, né? Então, tá reutilizando essa garrafa aí para outras coisas também. Além do que a garrafa também pode ser usada. Cortando ela, você faz brinquedo, você faz vaso, você faz porta-lápis, porta-pincel, você vai usar ele aí para N coisas também, né, gente? E muitos outros produtos aí, né, gente, que tem esses mesmos benefícios e tem essas mesmas utilidades aí. Essa segunda etapa, né, gente, então a primeira, lembra que eu falei de reduzir o consumo de energia, de água, né, dessas materialidades também. Essa parte do reutilizar também, porque, gente, tô lavando roupa, vou mandar a água que vai sair da máquina pro cano embora? Não, eu posso colocar no balde e usar para lavar o quintal, por exemplo, né? Então, essa parte aí do reutilizar, ela também entra em outros âmbitos, né? Como água, por exemplo, né, reutilizar água para outras coisas, né, o óleo também, né, às vezes tem muita gente que usa o óleo para fazer sabão, por exemplo, né, pessoal, então usar, por exemplo, o óleo além de descartar ele inadequadamente, ou então mandar para um ponto de coleta, reutilizar ele para fazer alguma outra coisa que você iria precisar, né. Então, tem toda essa parte aí também do reutilizar que pode ser implementado também. E por último, né, gente, ó, o terceiro R, que é o reciclar. Então, fazendo os dois primeiros, que é o reduzir, a gente vai reduzir a quantidade de materiais, né? Então, por exemplo, vou reduzir, vamos pegar aí o exemplo da questão do pote de margarina, por exemplo, ó, e a garrafa PET. Então, eu vou ver se o que eu tô comprando de pote de margarina e garrafa de refrigerante, por exemplo, tá sendo suficiente para o meu consumo ou se eu tô exagerando. Visto isso, beleza, consumi o refrigerante e a margarina. Vou pegar os dois, né, os dois recipientes e vou reutilizar ele para fazer alguma outra coisa. Ah, mas não deu certo. Tá, então eu vou descartar, mas eu vou descartar como? Na parte da reciclagem, vou estar reciclando eles, né? Então, a reciclagem, para essa parte do reciclar, o que ela vai ser?
ela vai se caracterizar pela solução, né, daquilo que não se pode reutilizar. Então, tipo, não deu para reutilizar, recicla, né? Vai lá e faz a parte de coleta seletiva certinho, recicla, separa o lixo, tudo bonitinho. Vai estar contribuindo aí também. Porém, né, gente, para essa parte da reciclagem, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela vai precisar de um ponto de coleta, né, de um posto de coleta, né, da parte da coleta seletiva. Daí entra toda aquela parte das lixeirinhas também, né, que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de amanhã, né, também. E cabe a conscientização de todos, de tudo e de todos, né, para estar fazendo essa separação do lixo reciclável, lixo não reciclável, orgânico, e tá reutilizando os mesmos aí, né, pessoal, para estar contribuindo aí para o meio ambiente. Bom, pessoal, hoje é isso, né, o que eu tinha para estar passando para vocês, os conceitos aí, então, de natureza, ambiente, meio ambiente, essa parte sobre os 3 R's da sustentabilidade, que vai estar fazendo um ganchinho aí para o nosso vídeo de amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer ideia, qualquer coisa, eu estarei nos comentários à disposição de vocês, né? Então, se precisarem por qualquer coisa, pode mandar lá nos comentários, que eu vou estar vendo tudo certinho, com muito carinho. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.